A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353. Os nossos cultos aos domingos, às 19 horas, estão acontecendo cultos públicos, né, com as portas abertas. Estamos tomando todos os cuidados para a prevenção da saúde. E também já voltamos com a nossa escola dominical às 10 horas da manhã, também no mesmo local. Você é o nosso convidado. Então, estamos transmitindo ainda também, né? Eu acho que agora veio para ficar, não teremos mais, não nos daremos mais o luxo de não ter as transmissões online. E nós temos as plataformas Facebook e Instagram, domingo 19 horas na transmissão do nosso culto, né? Então, se você quer acompanhar a nossa mensagem, o nosso culto, o nosso momento de adoração, você é o nosso convidado a sintonizar ali, né, pegar no seu celular e abrir no Facebook e procurar a página da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós vamos orar a Deus e agradecer pela vida, por mais um dia de vida, pelos nossos patrocinadores também, da Clínica Vida Nossa, que tem patrocinado esse programa, o Dr. Fernando Geber, que é dentista, a doutora Vanessa Geber, que trabalha com a parte de ultrassonografia e Doppler. Fica ali na Avenida Correia Pinto, na Rua Correia Pinto, em frente às estátuas da Correia Pinto. Tá? Então, Clínica Vida Nossa, que tem patrocinado nosso programa, nós agradecemos a Deus e nós vamos pedir a Deus agora a bênção sobre esse momento de reflexão na palavra dele. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de forma extraordinária, com a vida, com saúde, com a Tua mão poderosa nos guiando, nos abençoando. Ó Deus, quero te agradecer que no último programa nós intercedemos pela vida de uma irmã querida, a Selma, que ia passar por uma cirurgia, e a cirurgia foi bem sucedida, e ela voltou, ó Deus, sem praticamente nenhuma sequela dessa operação tão complicada, complexa, mas sabemos que a Tua mão deu sabedoria, a mão dos médicos, a todos que cuidaram ali dela, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, te pedimos agora pela reflexão na Tua palavra, Deus, que o Senhor nos oriente, ó Pai, nos confronte com o nosso pecado, nos dê sabedoria, derrame a Tua paz, ilumine a nossa mente e o nosso coração, em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus, amém. Então, na continuação da meditação que nós temos feito nos dois últimos programas, no livro de Atos dos Apóstolos, né, seguindo a narrativa do evangelista Lucas sobre o início da era cristã, o início da Igreja de Cristo, os percalços, as lutas que enfrentaram com autoridades, né, e o estabelecimento da Igreja e a propagação do Evangelho. Então nós vamos ler aqui no capítulo 4, continuar lendo, né, no capítulo 4, nós começamos lá no primeiro versículo, no primeiro trecho do capítulo 4, hoje nós vamos para o trecho final, praticamente final do capítulo 4, e nós vamos fazer uma reflexão sobre os símbolos que representam o cristianismo, né? Então, o texto em Atos capítulo 4, de 32 a 35, diz assim, é um resumo, né, é um ponto de referência do resumo histórico que Lucas faz daquele momento. 32 diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus.
e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Queridos, essa meditação, reflexão na palavra de Deus hoje tem como tema os símbolos do cristianismo. Algum tempo atrás, uma grande referência, né, do cristianismo, alguém que representa aí a ideologia cristã, né, teve um encontro com um chefe de Estado, e esse chefe de Estado o presenteou com um símbolo do comunismo, né? Então, e o símbolo do comunismo queria ali formar o símbolo do cristianismo, uma cruz. Essa atitude foi bastante repudiada, né, desse grande líder cristão, e realmente não tem sentido. Alguns dizem, né, que o verdadeiro cristianismo ele se assemelha muito com essa ideologia de distribuição igualitária dos bens, e esse texto é um dos textos que embasa a ideia de alguns, né? Alguns partem desse princípio. Nós hoje estamos nos debruçando sobre esse texto, como eu disse, é um ponto de referência na narrativa para fazer um resumo pontual da história, trazendo ali uma condensação do que estava acontecendo. Mas, diferentemente, né, do que alguns entendem aí, ou querem levar a entender, esse momento da igreja é um momento muito especial, onde o Espírito Santo foi derramado por Deus sobre os discípulos, sobre os membros da igreja. Então, você lendo ali Atos 2, você vê que haviam 120 pessoas reunidas no cenáculo, quando houve um grande vento, um tempestuoso vento, e era o Espírito Santo se manifestando, sendo derramado, conforme a profecia, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que descesse do céu, né, fosse derramado do céu o Espírito Santo, e isso aconteceu. E ali, naquele momento, a igreja ficou pequena, onde aqueles 120 estavam reunidos, eles saíram pregando o evangelho em 21 idiomas diferentes, né? Pelo menos 21 narrados ali em Atos 2. E esses apóstolos, os 11 se destacaram, e Pedro, mais especialmente, faz uma pregação que leva à conversão de 3.000 pessoas naquele momento. Mas nem todos se converteram, alguns debochavam, alguns diziam que eles estavam bêbados, alguns estranhavam que eles eram galileus e estavam falando em outras línguas, e o galileu era uma pessoa inculta. Pois bem, esse momento incrível do cristianismo, nós lemos no capítulo 4 que depois disso, Pedro e João se dirigiram ao templo e ali encontraram um paralítico, e em nome de Jesus Cristo, eles fizeram um milagre, esse paralítico voltou a andar, e eles começam a receber uma represária das autoridades, eles são presos, e vai contra os interesses das autoridades eclesiásticas, né, no caso ali, a pregação do nome de Jesus, porque eles tinham feito um conluio para calar, né, o ministério de Jesus, matando, mas nós sabemos que isso fazia parte do plano eterno de Deus para a nossa salvação. E depois deles serem presos, eles foram pressionados a não pregarem o nome de Jesus, né? E Pedro contesta esse momento, essa afirmação, essa pressão das autoridades, dizendo que não é justo, o que Deus está fazendo é um milagre, o que Deus está fazendo a olhos vistos, é extraordinário, é para o bem do povo, é para a libertação do mal, né, para a cura dos povos. Então, Pedro contesta
essa opressão dos líderes religiosos, das autoridades, e eles são libertos, e a primeira coisa que Pedro faz é ir ao encontro da igreja que está em oração em favor deles, que estavam presos, mas era uma prática da igreja estar em oração, e nós vimos ali que a agenda de oração da igreja eram as atualidades, o que tinha acontecido. O texto que nós lemos no último programa diz que assim que eles encontraram os irmãos e irmãs, eles relataram o que as autoridades tinham falado para eles, né? Eu até brinquei dizendo que parece que o milagre ficou em segundo plano, mas obviamente o acontecimento ali do milagre fortalece a fé, obviamente foi relatado, mas a reação das autoridades é o tema da oração dos irmãos e irmãs. Por quê? Logo em seguida, quando eles começam a sua oração relatada em Atos, eles começam orando sobre a pessoa de Deus que está relatada nos Salmos, sobre a reação daqueles que são contra Deus, que também é parte da Escritura nos Salmos, Salmo de número 2, e agora, depois dessa oração, no final dessa oração, a igreja, na sua oração, pede o ímpeto do Espírito Santo para a propagação da palavra. E a propagação da palavra não é somente a pregação do Espírito Santo, a pregação do Evangelho. Essa propagação da palavra é acompanhada dos sinais e maravilhas, né? Da cura dos povos, da libertação dos escravizados pelo pecado. Então, a pregação do Evangelho pressupõe mudança não só do entendimento, mas da realidade daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão aprisionados pelo pecado, daqueles que estão encarcerados pelo inimigo. Como disse Jesus, que a profecia tinha se cumprido, a profecia de Isaías, capítulo 61, tinha se cumprido em Jesus. E Jesus passa essa bola, né, ou dá esse legado aos seus seguidores, aos seus apóstolos, ele envia os apóstolos para eles pregarem esse evangelho, e esse evangelho representa o reino de Deus e chega a essas pessoas com essa libertação. E em contraponto, as autoridades religiosas querem manter o status quo da religião, né, e a harmonia, vamos dizer assim, que essa religião tem promíscua com o Estado, e eles querem calar essa pregação do Evangelho, do Reino e de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Então nós temos aqui esse ponto que culmina primeiro destacando a comunhão da igreja. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, né? Então perceba que a ação do Espírito Santo leva a uma mudança do entendimento, né, de que aqueles que estão ali, seja de qualquer raça, de qualquer origem, de qualquer cor, de qualquer credo, naquele momento em que o Evangelho chega, ele transforma todos aqueles em irmãos, em uma só alma, em um só coração, com um só sentimento, que é o amor de Deus pelo próximo. E esse amor, só é possível mediante a transformação que o próprio Deus faz no ser humano, que nós cremos que é desse jeito que Deus age ainda hoje, não mudou a ação de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, exaltamos o nome de Jesus Cristo, levamos essa boa nova, né? O Evangelho quer dizer boa nova, uma boa notícia, né? É a tradução de Evangelho, Evangelions, é boa nova, boa notícia, que Deus nos ama e Ele está nos transformando através do poder do seu Espírito. Esse é o poder da pregação do Evangelho. E esse poder não está no pregador. O pregador é um instrumento de Deus e o Espírito Santo atua através dessa pregação, né? Então, nós temos aqui nesse ponto de resumo da história essa mudança de mentalidade de que havia o judeu, povo de Deus, os gentios que não eram povo de Deus, agora nesse Novo Testamento, nesse derramar do Espírito Santo,
Todos são só uma alma e um coração. Daí advém uma outra etapa, né? Essa uma só alma e coração, eles começam a perceber, eles começam a conviver. Lembre-se, no primeiro momento da pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram transformadas pelo Espírito Santo e eles disseram: queremos estar juntos, queremos ser uma comunidade. O Espírito Santo de Deus nos dá esta fome, esta busca de nos conectar com outras pessoas, que é a nossa própria alma, o nosso próprio coração, uma só alma, um só coração. Por isso que a igreja é uma comunidade, por isso que é um encontro. O próprio Espírito Santo nos leva a isso, essa busca. E esse momento ele é ampliado nesse segundo encontro, aliás, nesse segundo momento que Pedro e João são presos. Eles pregam ali no momento daquele milagre que Deus faz, e o texto diz que sobe a 5.000 o número de convertidos. Então, mais ou menos 2.000 pessoas também diante daquele milagre. A ação do Espírito Santo atinge esses corações e essa comunidade se torna vultuosa. 5.000 pessoas, não é? Começam a pensar, começam a amar umas às outras, querendo o bem umas das outras, e isso leva à ação, uma ação de amor. Qual é essa ação de amor? O texto narra: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Agora, vamos entender isso, não é? Veja bem, não foi estabelecido uma lei de comunidade, uma lei para se vender o que você tem, porque o discurso de Jesus, quando diz: se você ama o próximo, né, ele faz essa interpelação ao jovem rico, né? Vende tudo que tem e me segue. Mas esse momento aqui que a comunidade se encontra, eles não estão obedecendo uma ordem de Jesus. Eles estão vivendo um momento de extrema sensibilidade ao sofrimento pontual de algum dos irmãos. Porque diz aqui: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Como eu falei, esse aqui é um ponto de resumo. E aí Lucas vai demonstrar, ele vai pegar exemplos específicos de como isso acontecia. E talvez esse momento aqui, ele se resuma mais nesses dois atos específicos que Lucas denota, destaca e descreve no seu próprio evangelho. Para terminar o capítulo 4, Lucas escreve sobre alguém chamado José, por sobrenome Barnabé. E ele diz que esse José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, ele é descrito como levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Versículos 36 e 37 que encerram esse capítulo 4 de Atos. Agora perceba que essa descrição ela é bem estranha, há muita discussão, é um texto de difícil interpretação, porque, primeiramente, um levita, ele é da tribo de Levi, ele não é da ilha de Chipre. E esse levita, ele tem um campo, ou como se tivesse um campo, ele vende, traz o preço e deposita aos pés dos apóstolos. O levita natural, ou aquele que nasce na tribo de Levi, ele é proibido por lei de ter
terras, de ter coisas para se sustentar. Ele não tem herança, o levita não tem herança. E o levita também, ele convive ali nas tribos de Israel, não tem tribo de Levi fora de Israel. E aí o que nós podemos inferir disso aqui? Primeiro que Barnabé, ou esse José, a quem os apóstolos deram esse sobrenome, esse apelido, né? Não um apelido para ele, Barnabé, né? Aqui como nós lagianos, né? Eu não sou lagiano, mas me considero e gosto muito disso também. Os lagianos gostam de colocar apelidos, né? Como que seria o apelido de Barnabé? Tio Barna, né? Sei lá, a gente ia chamar de Tio Barna, né? Mas era o costume de Jesus. Pedro não era Pedro, Pedro era Simão. Quem apelidou de Pedro a Pedro foi o próprio Jesus, né? E Jesus apelida também João e seu irmão Tiago de filhos de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão, né? Porque eles falavam alto, né? No mínimo. Então essa descrição de Barnabé, dizendo que ele era um levita, creio eu que era o modo como Barnabé vivia, dedicado ao trabalho de Deus. Você, na leitura de Atos, que eu recomendo que você faça, se você continuar lendo Atos, as ações de Barnabé, ele é conhecido como um encorajador. Barnabé, ele apresenta o apóstolo Paulo aos apóstolos, ele introduz o apóstolo Paulo ao círculo dos apóstolos, que os apóstolos tinham medo de Paulo. Ele é o primeiro companheiro de viagem de Paulo. E aí, Barnabé pode ter... hoje em dia você vê alguém aí dedicado ao trabalho de Deus, né? Seja qual for a religião aí, e você diz assim, lá vai um homem de Deus, né? Às vezes as vestimentas destacam esse homem de Deus, né? Ele é um homem de Deus, né? Então, essa designação de levita para Barnabé pode muito bem advir daí do seu comportamento, do seu modo de vida, de não ter casado, de não ter bens, e o bem que ele tinha ele vendeu para ajudar na obra. E depois Lucas faz uma descrição também de um casal que doa suas coisas para o serviço. Só que a intenção desse casal é politizar, não é ajudar. Eles tramam, né, Ananias e Safira, capítulo 5, é uma história muito estranha, porque eles se apresentam e dão uma oferta, né? Hoje em dia, qualquer oferta, se chegar na igreja, a gente aceita de bom grado, nem pergunta de onde vem, qual que é a origem. Mas aqui não era assim, não. O apóstolo Paulo, aliás, os apóstolos, quando receberam essa oferta de Ananias, a primeira pergunta que Pedro faz para Ananias é: por que encheu Satanás o teu coração para enganar o Espírito Santo? Porque a intenção da oferta não era ajudar na obra, mas era se promover. Então veja que perigo isso, né? Porque o desfecho ali foi a morte, tanto de Ananias quanto de Safira. Veja bem que não é uma política de vender o que tem para distribuir a quem não tem. Primeiro porque os judeus aqui também, que é a grande herança, a mais forte herança aqui, eles não ajudam por ajudar. A pessoa, ele não tem condição. Não, o judeu ele passava por problemas financeiros esporadicamente. Ele era ajudado, mas ele tinha que trabalhar, ele tinha que ajudar, se recuperar. Se ele perdesse tudo na vida, ele podia se vender como escravo. Mas essa venda como escravo tinha um tempo determinado também, não é? Quando chegasse ao ano do jubileu, ele tinha que ser liberto. E ele podia escolher ser liberto ou não. Então veja bem que não tem nenhuma identificação com uma ideologia dizendo que nós temos que vender tudo e distribuir igualitariamente para todos. Aqui era um sentimento de amor, de socorro a quem estava pontualmente passando por necessidade. Né? E depois no capítulo 7, aliás, no capítulo 6 de Atos, nós temos ali, depois desse momento,
os apóstolos começam a ter problemas na administração e eles dizem que eles não podem parar de pregar o evangelho para atender mesas. A mesa das viúvas de fala grega. As viúvas não tinham como trabalhar para se sustentar, elas dependiam da ajuda dos outros. E aí são eleitos os 7, né, cheios do Espírito Santo, que nós traduzimos aí de uma forma errada para diáconos, né? Diaconia era o serviço de atender essas mulheres. Então, queridos, nós vamos continuar nessa meditação, mas os símbolos do cristianismo sempre foi o símbolo de ajuda. O peixe, que significa essa ajuda, o pão e o vinho, que são o corpo e o sangue do Senhor Jesus, a cruz que o Senhor Jesus foi entregue, e são símbolos de salvação e de comunidade. Nós vamos encerrar agora. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoe seu lar e os seus próximos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, Santa